Bora! Bom, vamos começar o caso clínico número 13. Olha só, esse caso clínico vai ser dividido em duas partes, né? Vamos tentar um jeito diferente dessa vez, que a gente vai colocar um pouquinho vocês para pensar no que pode estar acontecendo, né? Esse caso é interessante porque, olha só, era um felino adulto, era uma fêmea, tá? Não testado. Eu morava com mais 11 gatos, 11 ou 12 aqui, eu acho que era 11, mas eu acredito que era mais ou menos isso, mas era muito gato. Ela tinha sido resgatada recentemente. Quando o pessoal resgatou, ela já veio prenhe e eles levaram para fazer o ultrassom gestacional e viram na época que estava lá com mais ou menos 30 dias de gestação, né? Era a única que não estava castrada, mas não castrou exatamente porque estava prenhe, né? E no último dia começou a ter vômito, prostração e secreção vaginal, né? Pelas contas do proprietário, pessoal, ela estava com 60 dias de gestação. E a gente sabe que o gato tem um tempo de gestação um pouco maior, né, quando comparado ao cão. Pode ser uns 62, 63 dias. Pode estar pronto com 60 dias? Pode, né? Mas não é o mais comum que a gente vê. A gente vê mais um pouquinho mais adiantado, em 62, 63 dias. No exame físico, estava apresentando sinais clínicos de um paciente que estava passando por um quadro infeccioso, certo? Batimento de 180, não é, a gente não pode considerar um batimento exacerbado, até porque é um paciente que está com dor, né? A gente tem que considerar que esse paciente está sentindo dor, frequência respiratória aumentada, hipocorada, temperatura alta, secreção vaginal sanguinolenta, purulenta também, mas era mais sanguinolenta, tá bom? Bem, o proprietário dizia que era bem purulenta, mas quando chegou para mim estava mais sanguinolenta. E a pressão sistólica de 100 milímetros de mercúrio, né? Já estava começando a desidratar e já estava começando a ficar hipotenso por causa desse quadro. Mais um pouquinho a gente considerava grave. Frente a essa situação, pessoal, é um paciente que tem que fazer ultrassonografia e ser estabilizado imediatamente. Nesse caso, o ultrassom não estava na hora na clínica, mas até o ultrassom chegar, a gente já colocou na fluidoterapia, já mandou o sangue para o hemograma, era evidente que aquele paciente estava passando por um quadro infeccioso, eu não precisava, nessa situação, esperar um hemograma para começar uma antibiótico terapia, tá bom? A gente já foi, já começou antibiótico terapia, já coletou o material e quando o ultrassom chegou, tinham 2 filhotes mortos, infelizmente, tá? E uma leucocitose com desvio à esquerda de 5% com neutrófilo tóxico. Pessoal, isso é um processo inflamatório infeccioso exacerbado, tá bom? Bem considerável. Creatinina 1,8 é alto, tá um pouquinho alto. O valor de referência no laboratório era 1,6, aqui estava 1,8, né? Bem muito provavelmente por causa de desidratação. A LT 128 e o lactato 4,8, quer dizer, esse animal já estava sofrendo com falta de oxigenação dos tecidos. E aí, a terapêutica que iniciou antes de eu ter o resultado dos exames foi como estabilização com fluidoterapia, antibiótico terapia e analgésico, certo? Isso a gente tinha que fazer no paciente antes de fazer qualquer coisa, até coletar o sangue. Depois que começava a estabilização, coletava o sangue e esperava o ultrassom chegar. Então a gente tinha que fazer isso, principalmente, pessoal, manter a pressão e começar a antibiótico terapia o mais cedo possível. A cirurgia realmente tem que ser feita, principalmente porque o ultrassom revelou que os filhotes já estavam mortos, então o ambiente já estava o quê? Em putrefação. Aquilo ali é como se fosse uma fábrica de bactéria. Por isso que a piometra, a gente não é uma piometra aqui, mas a gente tem que operar esses pacientes com piometra, porque é uma fábrica de bactéria. Dificilmente o antibiótico vence a produção de bactéria que essa fábrica faz. E aí, antibiótico terapia. Uma vez que estava nessa situação, aí eu entrei com antibiótico forte, eu já entrei com ceftriaxona de cara. Não é muito. Eu não gosto de entrar de cara com ceftriaxona, mas esse é um caso que você tem sim que entrar com ceftriaxona de cara, tá bom? Um bom antibiótico. Estabilizei, fui para a cirurgia e mantive o animal estabilizado em ceftriaxona como antibiótico terapia.
E aqui, até vocês viram que até agora não tem nada demais nesse caso, né? O que eu queria? O que eu esperava desse caso? Que 24, 48 horas esse paciente já estivesse bem. Olha a cirurgia, né? Você vê que já tem áreas hemorrágicas no útero. Mas assim, não, apesar de tudo, não foi uma cirurgia difícil, foi uma cirurgia bem rápida e tranquila, né? O resultado disso foi que me assustou. 24 horas após a cirurgia, o paciente não tinha, a gatinha não tinha apresentado melhora. E isso eu fiquei um pouco encucado, porque todo mundo que opera cadelas com piometra sabe que a resposta é muito rápida, né? Pacientes com parto distóxico costumam ter uma recuperação rápida. A gente pediu nesse momento uma hemogasometria que revelou apenas um cálcio um pouco baixo do paciente, mas assim, era um cálcio baixo que não necessitava de uma correção. A gente repetiu o hemograma, ainda apresentava infecção, mas como a gente manipula, pessoal, os órgãos abdominais ali na cirurgia, é comum que nas primeiras 24 horas a gente não tenha uma queda dos leucócitos, tá bom? Isso é tranquilo. E o lactato estava normal também, não tinha aumentado, mas também não tinha baixado uma quantidade significante. E esse paciente estava estável, pressão normal, né? Os parâmetros normais, não tinha tido mais febre. Só que a questão é que 36 horas depois da cirurgia, a gente operou ela numa terça de tarde, quando foi assim na quinta de manhã, o paciente teve uma piora assim considerável, tá? Primeiro, o padrão respiratório piorou bastante e a auscultação do lado do hemotórax esquerdo estava consideravelmente abafada. Estava difícil auscultar os batimentos cardíacos. E ainda não tinha havido melhora no leucograma. Pô, 48, 30, quase 30, 48 horas depois da cirurgia, com antibiótico terapia, eu já esperava, pessoal, eu esperava que tivesse uma melhora nesse leucograma, tá bom? E aí, eu quero saber de vocês agora. O que vocês acham que pode estar acontecendo com esse paciente? Ele pode estar entrando em sepsis, uma bactéria resistente, tem alguma coisa nesse pulmão? O que vocês acham que pode estar acontecendo com esse paciente? Eu quero que vocês pensem, manda mensagem para mim no WhatsApp, tá bom? Pode mandar, eu quero saber o que você está achando. O que você achar que pode estar acontecendo, eu quero que você mande para mim no WhatsApp e escreva que amanhã eu vou mandar o desfecho desse caso para vocês.